Olá, eu sou a Laísa, você tá no Passe Adiante, hoje a gente tá aqui para falar sobre as eleições. Se você é novo por aqui, nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, dê joinha no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Estamos a 4 dias das eleições municipais de 2020 e eu aposto que a maioria de vocês diz coisas como: político é tudo igual, votar não adianta nada, vou anular meu voto, eu prefiro pagar multa. E provavelmente você é a mesma pessoa que depois da eleição diz coisas como: não tem escola, não tem saúde, não tem asfalto, não tem esgoto. Então eu tô aqui para dizer para você que é uma pessoa que não usa o seu instrumento de votar votando, que se você não vota, você também não devia poder reclamar do que está acontecendo. Na ciência política, existe uma coisa chamada dilema de ação coletiva. Segundo essa teoria, que eu vou colocar referências aqui embaixo, caso vocês queiram consultar, o ser humano ele quer ter o máximo de lucro com o mínimo de esforço. Até aí, todo mundo é desse jeito. Porém, o que acontece? Quando a gente tem um problema na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, vamos imaginar que a gente tem uma crise muito grave na saúde ou na educação, ou a gente tem um problema muito sério de saneamento básico, e aí a gente quer que isso se resolva porque a resolução desse problema vai melhorar a nossa vida, porém a gente não quer o custo, a gente não quer o ônus de participar de uma manifestação, de participar de um protesto, de participar de uma reivindicação, de um abaixo-assinado, o que quer que seja. Afinal de contas, se aquelas poucas pessoas que protestaram conseguirem o que elas foram reivindicar, eu também vou sair ganhando. O problema é que quase todo mundo pensa assim. Se todo mundo pensa assim, ou se quase todo mundo pensa assim, a gente vai ter muito pouco capital político sendo mobilizado. A gente vai ter muito poucas pessoas se reunindo em torno de um bem comum, de um bem maior. Então, se você só fica aí sentado na cadeira querendo que tudo se resolva e fica reclamando, mas também não tira a bunda dela para fazer algo de útil, você está sendo assim um peso morto para a nossa sociedade. E todo ano de eleição eu faço algum vídeo relacionado à temática das eleições, não só por ser mestre e graduada em ciência política, mas também por, independente disso, acreditar que a gente precisa usar os mecanismos que temos de modificação das dinâmicas sociais, por mais irrisórios, por mais ínfimos que eles sejam. Às vezes parece que a gente está fazendo muito esforço que não está gerando nenhum resultado, e isso não é verdade. Isso é verdade quando todo mundo pensa a mesma coisa, porque aí ninguém faz nada. Se a gente só fica reclamando no Twitter, militando no Facebook, passando corrente errada no WhatsApp, a gente não está contribuindo em porcaria nenhuma. Sempre que eu faço vídeos sobre eleições, desde que eu as conheci, eu recomendo duas plataformas que são ferramentas muito importantes para que a gente conheça as pessoas em quem a gente está votando, para que a gente seja capaz de tomar decisões informadas e conscientes nas eleições. Então, a primeira delas que eu quero indicar é o Vigia Aqui. O Vigia Aqui ele é um aplicativo e uma extensão de navegador web para que cada vez que seu feed te mostre uma notícia, alguma coisa com o nome de um candidato, com essa extensão ativada ou com esse aplicativo baixado, ele vai te mostrar sempre que esse político estiver envolvido em alguma investigação, em qualquer coisa que possa estar aí denegrindo a imagem desse político. Então, acho que é fundamental a gente já não votar em pessoas que estão sendo investigadas. Ah, mas e se for provado que ela não fez nada? Bom, se for provado que ela não fez nada, na próxima eleição, caso ela se candidate, aí você vota nela. Mas enquanto a gente não sabe o que aconteceu, e a gente sabe que muitas vezes as investigações elas são levadas para debaixo do tapete porque a pessoa ganhou a eleição, aí ela vai ter direito a foro privilegiado, etc e tal. Então, assim, não vamos votar em quem está sendo alvo de qualquer tipo de investigação. A segunda plataforma, que é um site, também tem um aplicativo, chama Me Representa. Os links vão estar aqui embaixo, tá? Para vocês acessarem, baixarem, etc. E na Me Representa, perto do período eleitoral, eles liberam essa plataforma para que você consiga pesquisar os candidatos de acordo com as plataformas de cada um, de acordo com como chama? De acordo com
as propostas de cada um. Então, se você é uma pessoa que se identifica com pautas relacionadas ao direito da pessoa com deficiência, ao direito das pessoas negras, ao direito dos LGBTQIA+, ao direito das mulheres, ou você é uma pessoa que não simpatiza com nada disso, mas você quer votar em pessoas que não simpatizam com isso, assim como você está no seu direito, afinal de contas isso aqui ainda é uma democracia, você pode acessar o Me Representa e conhecer os candidatos a vereador, prefeito das cidades. É muito importante que a gente saiba em quem a gente está votando, que a gente não vote no conhecido do conhecido do conhecido, ou no santinho que alguém entregou na rua, ou que a gente não busque minimamente informações sobre as pessoas que estão concorrendo. Porque não, político não é tudo igual. Não, as coisas não tem que ser sempre do mesmo jeito, que não vai mudar nunca, muda. Se a gente faz um mínimo de esforço, e aí assim, a gente tem mecanismos muito pequenos de mobilização política, social, hoje em dia. E o mais importante deles ainda é o voto. A gente ainda tem o privilégio de votar. Então, quando você abre mão desse direito, em termos políticos, você está dizendo que concorda com qualquer coisa que assumiu o poder. E a gente sabe que a gente não concorda com qualquer um que assume o poder. Então, se a gente não concorda com qualquer um, a gente tem que fazer a nossa parte para que não seja qualquer um tomando as decisões que vão afetar a vida de todos nós. É muito importante que a gente tenha isso em mente, é muito importante que a gente discuta sobre isso. A gente tem que discutir política sim, tem que discutir religião sim, mas não discutir no sentido de que, eu tô certa, vocês todos estão errados. Não, mas de buscar pontos de equilíbrio, de buscar pontos em que todos nós sejamos capazes de ter algum ganho com isso, né? Eu sempre digo aqui no canal, sempre vou dizer, todas as pessoas têm o direito de pensar qualquer coisa sobre qualquer coisa. O que a gente, enquanto ser humano, ainda não conseguiu é conviver com quem pensa diferente da gente. Se você não concorda com a política de aborto, você não concorda com o casamento homoafetivo, você não concorda com cotas raciais. Bom, tudo bem, você pode não concordar. O que você não pode é impedir que essas pessoas exerçam o direito delas, das mulheres de abortarem, caso sintam necessidade, caso precisem, dos negros de conseguirem empregos e vagas nas universidades por meio de cota, dos LGBTQIA+, de se casarem, de terem uniões estáveis entre si, com todos os direitos que isso carrega. Você tem o direito de não concordar com nada disso, mas você não tem o direito de impedir que essas pessoas exerçam seus direitos. A gente não pode viver num mundo como se só a nossa visão das coisas fosse a que importa, fosse a que vale, fosse a certa. Não existe a certa. Existe uma diversidade enorme de pessoas, raças, culturas, crenças, classes sociais. E é possível sim que a gente consiga conviver minimamente de forma respeitosa uns com os outros. É possível sim que a gente tenha relações menos desiguais. É uma utopia, e aí eu tô falando como cientista política aqui, é uma utopia que a gente pense que a desigualdade vai acabar. Não vai. Não tem como a desigualdade acabar, por muitos motivos, mas principalmente porque o sistema, ele é pensado para que a desigualdade exista. E na medida em que também é impossível que todas as pessoas votem sobre todas as coisas, é por isso que a gente tem uma democracia representativa, é por isso que a gente elege vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente. Aí a desigualdade política já tá posta, né? Não sou eu, Laísa, que vou decidir. É a pessoa que ganhou a eleição que vai decidir por mim. Então eu preciso fazer a minha parte para que pessoas que compactuem com o que eu penso, ou que pelo menos tenham uma visão mais sensata e realista de como as coisas funcionam, estejam lá decidindo. E eu preciso também ficar de olho para que, se elas não estão fazendo um bom trabalho, que eu tome as medidas possíveis e cabíveis para que elas sejam tiradas do poder. Por exemplo, a gente tem a lei da ficha limpa, mas a lei da ficha limpa ela não impede que candidatos sob investigação sejam eleitos. Ela impede que candidatos que tenham sido condenados fiquem sem se candidatar por até 8 anos. E isso é muito problemático. Também é muito problemático que a gente reeleja as mesmas pessoas infinitamente, né? A gente tem pessoas aí que nascem deputado vereador, morre deputado vereador, e isso não pode acontecer.
Por quê? Falei aqui, agorinha aqui, o sistema ele é pensado para que as coisas andem muito devagar. Então, se eu tenho uma pessoa que está no poder há muitos mandatos, qual que é o incentivo dela de entregar alguma coisa efetivamente para a sociedade? Zero. É zero porque ela sabe que ela vai ser reeleita, é zero porque ela sabe que ela não vai ser cobrada, é zero porque ela tem meios de conseguir propinas e mensalões e pedaladas e sei lá mais o que, e rachadinhas. Então, assim, a gente tem que vigiar, mas não só vigiar de ficar reclamando, ai, político não presta. Tá bom, político não presta, mas você escolhe algum que presta? Você procura pra achar algum que presta? Porque se não procura pra achar algum que presta, não adianta reclamar que tá ruim. A gente só pode reclamar, assim, a gente pode reclamar de qualquer coisa, mas a gente só pode, assim, ter consciência do que tá realmente em jogo quando a gente está reclamando de política, quando a gente minimamente se interessa pelo que está acontecendo. Você tem que saber em quem você está votando, você tem que saber quem foi eleito junto com a pessoa que você está votando, você tem que entender que a sua inação, embora ela te facilite a vida porque você não teve que se esforçar, você não teve que sair de casa e manifestar, você não teve que protestar, você não teve que fazer greve, etc e tal, se as outras pessoas todas pensarem como você. Mas, se você é uma pessoa que ficou em casa e ainda tá reclamando de quem foi protestar, tá reclamando de quem foi fazer greve, não vai ter ganho pra ninguém. E aí a gente vai estar sempre brigando por coisas que aparentemente não tem solução possível. Só que tem solução possível. E eu não tô dizendo que isso vai se resolver numa eleição ou 2 eleições, é um processo. A democracia, ela se constrói de tempos em tempos. Cada vez que a gente usa o nosso instrumento de votar, né? Cada vez que a gente fortalece as instituições democráticas e que a gente não deixa o negócio ficar muito bagunçado, que a gente denuncia o político que está fazendo merda, que a gente faz pressão para que o político que está fazendo merda seja posto fora do poder e não possa mais se candidatar, que a gente não reelege gente que fez merda, que a gente não reelege ponto. Então, assim, esses são os meios pelos quais a democracia se mantém e se fortalece. Isso que a gente tem hoje, realmente, não é a melhor opção de democracia que seria possível, mas é que a gente tem. Então a gente tem que usar o melhor dela e o nosso melhor para que no todo a gente consiga resultados melhores e que esses resultados perdurem, né? A gente não precisa de uma praça com o nome de um político, nem de uma rua com o nome de um general, a gente precisa de escolas funcionando, a gente precisa de hospitais funcionando, a gente precisa de empregos, a gente precisa de coisas que não são visíveis muitas vezes, né? Você não tem como pegar um conhecimento. Você pega numa rua, você pega num banco de praça, você não tem como pegar numa saúde que está funcionando, num índice de emprego. Isso são coisas que estão muito abstratas para nossa compreensão, mas elas estão aí, a gente precisa delas para existir, para viver bem uns com os outros, para viver bem com a gente mesmo. Então, assim, se você achou que eu não ia falar sobre eleição, você achou muito errado. Eu espero que você tenha visto esse vídeo até o final. Se você acha que alguém tá precisando desse tapé na cara, ainda tá em tempo. As eleições são dia 15 de novembro agora, com o segundo turno no dia 29, caso nossa cidade precise de segundo turno para prefeito. E assim, é isso. Passem adiante, comentem, deixem suas opiniões, compartilhem, deem o joinha, igual eu já falei. E até a próxima!